Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O Brexit aconteceu. Brexit. E agora, o que será do mundo, da Grã-Bretanha e do Brasil? Como vocês devem saber, após anos e anos de enrolação, o temido Brexit aconteceu. Ou melhor, vai acontecer na sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. A não ser que você não saiba o que é Brexit, o que eu acho muito difícil, a não ser que você tenha morado em uma caverna nos últimos anos, não é mesmo? Vocês já devem estar por dentro do babado todo. Como vocês já devem ter ouvido 300 mil vezes, inclusive aqui no meu canal, Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. E não da Europa. Geograficamente, o Reino Unido continuará fazendo parte da Europa, porque não tem como ele ir para outro lugar, né? Mas todos os acordos de livre comércio e circulação de europeus vai terminar, em tese, até 2021. Ou que nem dizem, vai se transformar para pior ou para muito pior. Ninguém sabe dizer. O que a gente sabe é que nos dias de hoje, os países preferem construírem muros ao invés de construírem pontes, não é mesmo? Continuarem unidos parece ser algo muito complicado. O Brexit com certeza foi um dos assuntos mais controversos e comentados nos últimos anos, e vai afetar a vida de todo o mundo, seja você europeu, britânico ou até mesmo brasileiro. Brasileiro? Mas como é que uma ilha lá na Europa vai afetar minha vida aqui no Brasil? Tá doida. Em 2016, em um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, os eleitores da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte votaram a favor do Brexit. Ou seja, os Brexiteers venceram e os Remainers perderam. Então a saída do bloco havia sido decidida desde 2016, mas não foi concretizada por falta de acordo e por não saberem como isso aconteceria. O direito de uma nação se retirar da União Europeia é garantido pelo artigo 50 do Tratado de Lisboa. Neste Tratado de Lisboa também é determinado que o país que está saindo estabeleça um acordo de saída com o bloco. Esse acordo é objeto de discussão no Parlamento Britânico há 3 anos, em uma campanha liderada pela então primeira-ministra Theresa May. Após diversas tentativas de negociação sem alcançar um acordo, Theresa May se viu obrigada a deixar o cargo. E ela foi substituída pelo conservador Boris Johnson. E assim Boris acabou sendo eleito primeiro-ministro nas eleições gerais de 2019 aqui do Reino Unido. O que abriu caminho para ele colocar um fim de vez nesse vai e não vai do Brexit. Pelo acordo, o Reino Unido, que basicamente é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, deixará o regime alfandegário e livre comércio da União Europeia. Haverá uma fronteira alfandegária entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A República da Irlanda continuará na União Europeia, porque essa é uma república independente e ela não faz parte do Reino Unido. Então, na prática, a fronteira será entre a Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, com a checagem de mercadorias nos pontos de entrada da Irlanda do Norte. E esse é apenas um dos pontos que foi exaustivamente discutido entre os britânicos no Brexit. Como que vai ser o trânsito de pessoas europeias no Reino Unido? E os britânicos que moram na Europa, quais vão ser os direitos deles? Além da burocracia enorme que vai acontecer entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. O que acontece é que na União Europeia, os cidadãos europeus têm direito à livre circulação, podendo trabalhar e morar em outro país da Europa. Então existem pessoas que, por exemplo, moram na França e trabalham na Inglaterra. Eles chamam isso de commute. Então, como vai ficar a vida dessas pessoas agora com o Brexit? Param de trabalhar
Isso é complexo porque não é apenas a Inglaterra que está saindo do Reino Unido, é o Reino Unido inteiro. Acontece que em um reino, nem todo mundo está satisfeito com as decisões de quem manda, no caso, o parlamento e a rainha. O que é o caso da Escócia e da Irlanda do Norte. Ou seja, a Escócia e a Irlanda do Norte estão sendo obrigadas a saírem da União Europeia, mesmo contra a vontade delas. Quer dizer, na verdade, todo mundo está sendo obrigado. Já aconteceu um referendo de independência da Escócia em 2014, onde a permanência da Escócia no Reino Unido venceu. Como eles não esperavam o referendo de 2016 sobre o Brexit, hoje a Escócia se encontra novamente dividida, pois ninguém sabe se haverá um segundo referendo de independência. O que se sabe é que a maioria dos escoceses querem continuar na União Europeia. E o mesmo acontece com a Irlanda do Norte. Até o momento, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas o que a gente pode esperar é que em um futuro próximo a Irlanda do Norte se integre politicamente à República da Irlanda. O que, na minha opinião, faz muito sentido existir uma República Unida da Irlanda. Assim, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, esse é o nome oficial do Reino Unido, se tornará apenas Reino Unido da Grã-Bretanha, como já foi um dia. O que foi acertado é que a Irlanda do Norte permanecerá alinhada a uma série de regras da União Europeia, principalmente relacionadas à movimentação de produtos. A Irlanda do Norte permanecerá no território aduaneiro do Reino Unido. No entanto, ela será um ponto de entrada para o mercado comum da União Europeia. Há um acordo para manter a integridade do mercado único e satisfazer os desejos legítimos de taxação do Reino Unido. Além disso, representantes da Irlanda do Norte terão direito a votar a cada 4 anos se desejam continuar com este acordo ou não. Apesar do que muitos pensam, essa decisão do Brexit não vai afetar apenas o Reino Unido e a Europa, mas o mundo inteiro. Não apenas porque terá consequências políticas e econômicas para o mundo inteiro, mas porque a curto prazo vai afetar na vida de milhares de pessoas de diversas nacionalidades que moram no Reino Unido e na Europa. De acordo com estatísticas oficiais do Reino Unido, cerca de 90 mil brasileiros moram na Grã-Bretanha e na Irlanda do Norte. O Itamaraty estima um número ainda maior, cerca de 120 mil brasileiros. Assim, o Brexit e o Brasil, geograficamente tão distantes, acabam se aproximando. Brasileiros sem cidadania europeia já precisavam de visto e permissão de residência antes mesmo de acontecer o Brexit. Portanto, a saída da União Europeia pouco deve afetar os brasileiros que moram legalmente aqui no Reino Unido. Já os brasileiros com cidadania europeia, exceto a cidadania britânica, claro, e que moram no Reino Unido como cidadãos europeus, serão afetados da mesma forma que portugueses, franceses e etc. Cidadãos europeus passarão a precisar de uma autorização de residência. Sem ela, a sua situação no país pode ser considerada irregular e resultar em deportação. É imprescindível, portanto, que os cidadãos europeus que moram no Reino Unido que solicitem o status de residente permanente. Só assim você terá a garantia que você poderá continuar morando no Reino Unido, que é o Settled Status, caso você more no Reino Unido há mais de 5 anos, e o Pre-Settled Status, caso você more no Reino Unido há menos de 5 anos. A data limite para fazer sua solicitação será até dia 30 de junho de 2021. Aparentemente, até dezembro de 2021 nada mudará de fato em relação ao trânsito de pessoas, sejam eles britânicos na Europa como europeus no Reino Unido. Após 2021, só Deus sabe. Os brasileiros que vêm ao Reino Unido estudar podem permanecer por até 6 meses sem visto. Já os que pretendem continuar estudando por mais de 6 meses necessitam adquirir o visto mais adequado para sua condição de residência.
A maior mudança que os brasileiros vão notar com o Brexit vai ser nas viagens para o Reino Unido e para a Europa em geral, e como o trânsito de pessoas vai se tornar mais lento e complicado, infelizmente. Além de que o controle de estrangeiros nas fronteiras europeias vai se tornar mais rigoroso. Como o acordo anunciado por Johnson já foi aprovado e assinado inclusive pela Rainha Elizabeth II, o Reino Unido inteiro deixará o regime alfandegário agora mesmo em janeiro de 2020, o que abre espaço para que o governo britânico feche acordos comerciais com outras nações no futuro, inclusive o Brasil. Ainda que a União Europeia seja um mercado crucial para nações latino-americanas, o mercado britânico é um pouco mais reduzido. O volume atual corresponde a apenas 2% das exportações totais do Brasil. Apesar das inseguranças em relação aos procedimentos do Brexit, autoridades diplomáticas brasileiras acreditam em acordos vantajosos entre ambos países a longo prazo. Os britânicos são tradicionalmente menos protecionistas do que o restante dos europeus. No geral, os britânicos têm mais receptividade a produtos agrícolas estrangeiros do que outros países da Europa, como a França e a Espanha, que priorizam a produção local. Segundo a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a União Europeia já anunciou que, com a saída do Reino Unido, reduzirá suas cotas preferenciais fixas que possui com outros países. Serão eliminadas 11 cotas específicas de produtos que o bloco importa de produtos brasileiros. Ou seja, a curto prazo, o Reino Unido vai importar menos produtos brasileiros. No entanto, mesmo com a perda de 11 cotas de exportação que o Brasil possui hoje com a Europa, no qual o bloco garante a compra de produtos brasileiros, provavelmente seja substituído por novos acordos comerciais entre o Reino Unido e o Brasil. O Brasil exporta para o Reino Unido principalmente matérias-primas agrícolas, produtos agropecuários processados e manufaturados, como autopeças e componentes de máquinas. Entre as economias latino-americanas, a mais dependente é a Colômbia. No entanto, mesmo assim, as suas exportações com destino a Londres são de apenas 2,5%. Outros pontos importantes que devem ser conversados entre o Brasil e o Reino Unido são as novas normas sanitárias tarifárias e como vai acontecer o acordo com as novas cotas. Afinal, não serão as mesmas regras que a União Europeia usa. Então, os próximos episódios dessa novela britânica vocês acompanham aqui neste mesmo local e canal, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!